Beleza. Gravação iniciada, professor. Queremos inicialmente dar as boas-vindas a cada pessoa presente conosco nesse momento online, essa mesa redonda na temática de energia, que tem por tema hidrogênio de baixo carbono. Meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e também do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. É uma grande alegria iniciarmos o nosso segundo dia do evento, a realização conjunta da 7ª edição do Workshop de Tecnologias Limpas e 5ª edição da Jornada de Tecnologias Limpas, uma realização via Rede Brasileira de Tecnologias Limpas, que agrega diversas instituições. Essa edição do evento, em especial, está sendo coordenada, em termos gerais, né, a coordenação geral, com um grupo de professores da Universidade Federal de Pernambuco, Núcleo de Tecnologia de Caruaru, evidentemente contando aí com participação, né, da UFMG, da UFBA Federal da Bahia, da Unicinos, também da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, da Universidade Federal do Maranhão, enfim, várias instituições de diversas partes do Brasil. Evidentemente, já agradecemos também todo o suporte da equipe de alunas da Federal de Pernambuco, que se encontra aqui nos bastidores, não é? Bem, seguindo aqui, não é? Começo agradecendo demais o aceite, o pronto aceite, não é? A disponibilidade, o interesse dos nossos convidados para compor essa mesa. Então, contamos nessa manhã com o professor Eduardo Guardia, professor da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, que tem uma larga experiência na temática de energia, certo? E vai brindar o nosso encontro aqui, dando ênfase à apresentação do projeto da Unifei Itajubá sobre hidrogênio verde, certo? O H2V, né? O CH2V, que é o Centro de Hidrogênio, né? Verde. É, Igualmente, Sávia Gavazza, convidada também, que tem uma carreira acadêmica e que atualmente se encontra no Ministério da Fazenda, justamente trabalhando com políticas públicas ligadas, né, no âmbito federal, ligadas ao hidrogênio como vetor energético. Evidentemente que o mini currículo de ambos os convidados se encontram disponibilizados no site do nosso evento já há muitos meses, para quem tiver interesse. E ao passar a palavra para cada um de vocês, professor Eduardo, Sávia, no início da fala de vocês, vocês também podem ficar totalmente à vontade para fazerem uma breve apresentação, tá certo? Teremos, então, na primeira parte da mesa, as apresentações dos nossos convidados palestrantes, e a segunda parte, né, aqui dessa nossa sessão, será dedicada à interação com o público. Então, perguntas, contribuições, dúvidas serão todas muito bem-vindas, seja mediante o uso do chat, né, teclando, postando, seja abrindo o microfone mesmo e se expressando, tá bem? Então, aproveitamos também das boas-vindas às pessoas que não estão presentes conosco online nesse momento, mas que terão oportunidade de assistir a esse vídeo gravado em alguma outra ocasião, tá bem? Então, podemos dar início. Eu passo a palavra inicialmente ao professor Eduardo Guardia. Fique à vontade, então, de compartilhar a sua tela, professor. Tela Bom dia a todos. compartilhada. Então, vamos ver aqui. Tela está compartilhada. Se for possível colocar no modo de apresentação, perfeito. Modo de apresentação em tela. Pode seguir em Ok. frente. Agradecido. Bom dia a todos, né? Agradeço ao Eduardo Coutinho, né, o convite, tá? Satisfação muito grande poder participar dessa mesa, trazendo a experiência que a gente está adquirindo com a construção de uma planta de hidrogênio verde, né?
ao hidrogênio renovável aqui na Universidade Federal de Itajubá. Minha formação é na área de engenharia elétrica, né? Fiz o mestrado aqui na Unifei, na área de engenharia de energia. Depois eu fiz o doutorado na área de engenharia elétrica aqui na Unifei também, com um período de estágio na Universidade do Texas, em Austin. E venho, então, trabalhando nos cursos, né, de engenharia de energia e engenharia elétrica aqui na universidade, né? E, na medida do possível, a gente participa de alguns projetos que são desenvolvidos aqui pela universidade. Então, satisfação, né? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu vou fazer uma breve apresentação da experiência que a gente vem adquirindo com a construção desse laboratório, né? Apresentando aqui o laboratório. Tá? Então, são algumas fotos, né? Faço um breve apresentação aqui da Unifei, né? A Universidade Federal de Itajubá, ela foi fundada em 1913, né, pelo Teodomiro Santiago, e a Unifei é bastante conhecida no setor, né, da educação, aí, como uma universidade, né, escola pioneira na área de engenharia elétrica e mecânica, né, que é onde começou a universidade, nesse prédio azul, que fica no centro da cidade. Tá? Hoje ali funciona o centro histórico, né? E ainda é possível encontrar ali equipamentos antigos, né? Utilizados para o ensino da engenharia. Também lá funciona um laboratório de pequenas centrais. Tá? A Unifei, ela é formada por 2 campi. O campus principal fica aqui na cidade de Itajubá, e tem um campus em Itabira, tá? Mais próximo ali de Belo Horizonte. A Unifei tem aproximadamente 35 cursos de graduação, tá? Divididos aí entre os 2 campi, né? Uma localização, tá? Então, a gente está aqui no sul de Minas, Itajubá, e Itabira, mais próximo ali de Belo Horizonte. O CH2V, né, esse projeto, né, de laboratório de hidrogênio verde aqui da universidade, ele conta, né, com uma unidade laboratorial, é onde estou hoje, tá? É uma área de 800 metros quadrados, com salas, né, e espaços para desenvolvimento de pesquisa e aplicações do hidrogênio. E também conta com uma unidade de produção do hidrogênio verde, um eletrolisador de 300 kW, usando a tecnologia PEM. Uma breve descrição do projeto, né? Então, esse projeto CH2, do CH2V, né, ele faz parte do projeto maior, né, chamado H2 Brasil, que foi financiado pela empresa de fomento alemã, né, a GIZ. Tá? Isso é dentro de uma cooperação da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, tá? Sendo então coordenado, né, a execução dele pela GIZ. Ele faz parte de uma parceria do Ministério de Minas e Energia, né, e essa empresa alemã, a GIZ. Tá? Nesse projeto, ele recebeu financiamento de 35 milhões de euros, né, para fomentar o mercado de hidrogênio no Brasil, e desse recurso, para a construção do CH2V, foram destinados, então, 5 milhões de euros. Tá? Entre as universidades beneficiadas, a Unifei foi a que recebeu o maior recurso. Aí, com esse recurso, então, foi possível construir, né, essa unidade aqui laboratorial, né, e a unidade de produção. O objetivo do projeto é fazer o desenvolvimento de uma estrutura de aplicação para o hidrogênio, contando com o eletrolisador e essa unidade laboratorial,
Também promover treinamento profissional e de educação superior, né? Então, daqui para frente, a gente começa a apresentar essas parcerias, né? Buscar desenvolvimentos com outros profissionais e pesquisadores, e também dar apoio, né, ao desenvolvimento do mercado de hidrogênio no Brasil, né? Também promover colaboração de pesquisa e ser uma fonte de referência para o hidrogênio verde renovável, né? E na nova terminologia, né? Hidrogênio de baixo carbono. O projeto inicial do CH2V, ele pretende atuar nessas áreas, né, tratando aí de conversão de energia, né, o armazenamento de hidrogênio, como energia intermitente também, né, promover redução de demanda, atuar na mobilidade urbana, né, em mobilidade de transporte, estudar aplicações para combustão de hidrogênio, atuar em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em diversas chamadas públicas que ocorrem no Brasil, tratar do tema, né, da rastreabilidade e certificação do hidrogênio verde, né, isso a gente está trabalhando em apoio com a Câmara de Comercialização de Energia, trabalhar com aspectos regulatórios, aplicações industriais, né, futuras, né, apoio aí à fabricação de fertilizantes, aço verde, entre outras aplicações industriais, né, assim, na ideia de buscar esses parceiros, né, para encontrar esses off-takers, né, para a aplicação do hidrogênio. A gente conta com uma estação de abastecimento de hidrogênio veicular, né, uma unidade de HRS, a 700 bar. Né? E nessa linha de mobilidade para transporte, futuramente dar um apoio, né? E poder abastecer veículos, por exemplo, para o transporte veicular ou veículos pesados, né? Com hidrogênio. Esse é o diagrama básico, né, da nossa unidade de produção. Então, ela conta aqui com um eletrolisador de 300 kW. Isso tem capacidade de produção de 60 normal metro cúbico de hidrogênio por hora. Isso equivale a uns 100 quilos, aproximadamente, 100 quilos de hidrogênio por dia, na sua capacidade máxima. Após essa unidade de produção, você entrega o hidrogênio com a pureza, né, 99,999, né, classificado aí como 5.0. Há um buffer, né, onde eu tenho aqui a pressão de 30 bar, e capacidade de estoque de 20 quilos. Né? E aí, então, para as aplicações, eu posso retirar esse hidrogênio para aplicações em célula combustível. Nós temos aqui no laboratório, no campus, né, uma unidade de 10 kW para reconversão do hidrogênio em eletricidade. E lá no processo, na série aqui, vem uma unidade de compressão, onde eu elevo, né, a pressão de 30 bar para 200 bar, e tenho pequenos armazenamentos aqui. 200 bar, tem um estágio intermediário de 450 bar e 900 bar. Dessa unidade de 900 bar, eu faço a conexão com a HRS, né, unidade de abastecimento veicular, que ocorre em 700 bar. E para aplicação também, aqui no campus, a gente tem um container com um banco de ensaio de motores a combustão, onde a gente está testando a mistura, né, de hidrogênio no diesel
para fazer, então, aplicações nos motores convencionais diesel. Tá? Então, as aplicações que nós temos hoje, né, no nosso laboratório, para consumo desse hidrogênio produzido, são essa unidade de teste motor, combustão, uma célula combustível e para mobilidade ou abastecimento veicular. Tá? Então, isso a gente tem capacidade de produção maior, né, do que essas aplicações, tá? Mas estamos preparados para futura demanda, tá? E em parceria com a indústria e iniciar abastecimento de veículos, tá? Para teste, né? Conceito da planta, então aqui alguns números, tá? Para descrever a nossa planta. Então, o eletrolisador PEM, tá? Está conectado à rede, a nossa fonte de energia é solar, a gente tem 1,5 megawatt pico de solar instalado nas áreas do campus de Itajubá. A gente conta também com uma CGH de 600 kW. E então eu tenho aqui a produção 60 normal metro cúbico, com uma capacidade de 300 kW. Tenho armazenamento em 30 bar, capacidade de 20 kg. Um compressor de diafragma, 2 estágios. A célula combustível PEM, 10 kW. O armazenamento em 200 bar, 900 bar. Aqui, para fazer o abastecimento, né, uma vez que eu preciso fazer a redução da pressão, né, 900 bar para 700 bar, eu conto, né, com uma unidade de resfriamento que eu consigo reduzir então, a temperatura desse hidrogênio, que está na forma gasosa, tá, para menos 40 graus. Então, fazer uma combinação, né, das pressões e temperaturas armazenadas para permitir, então, um abastecimento veicular de forma segura, né, dentro dos requisitos técnicos, né, da unidade. Esse é o diagrama, tá? Um esquemático aí do PNI para aplicação. Então, você tem aqui unidade de separação de hidrogênio, oxigênio, o modo da eletrólise, né? Então, você tem dois lados, né? Um lado que trata o oxigênio. Esse oxigênio ele é de alta qualidade. No entanto, a pressão de produção desse hidrogênio é baixa e a gente não tem uma aplicação direta para ele. Tá? Então, ele é ventado para a atmosfera. E aí, então, o lado do hidrogênio, que nos interessa, aqui vai, então, para as unidades de compressão e armazenamento e abastecimento. Aqui é a foto, né, de um eletrolisador da Hytron. Tá? Então, esse foi o desenho inicial, né, qual que era a nossa expectativa de montagem. E aí, depois, então, a gente tem aí a unidade construída. Aqui no campus, né, a gente tem aqui alguns laboratórios, e aqui um laboratório de alta tensão, e aqui o laboratório de didático, né, do curso de Engenharia Elétrica. Então, entre esse espaço aqui, onde foi construído o prédio, tá? Inicialmente, aqui seria todo o projeto do CH2V seria construído aqui, né, a unidade de produção e a unidade de aplicação, estudos. Então, como a gente trata aí de pressões de armazenamento 900 bar, né, por questões de segurança, a gente foi estudando durante o projeto, e a gente verificou que, por requisitos de segurança, não seria adequado ter essa unidade de produção e armazenamento aqui próximo, né, de uma vizinhança aqui residencial, e um laboratório de ensaios, né, de alta tensão aqui da escola. Tá? Então, a gente mudou isso para uma área de expansão, onde a gente tem um espaço lá e toda a segurança necessária e possibilidade de ampliação do projeto. Tá?
Então, esse aqui é o CH2V, tá? O laboratório de aplicação. Aqui um diagrama interno, tá? Um layout. Então, você tem aqui 2 pavimentos, tá? O pavimento superior, aqui, né? Um auditório, um pequeno auditório com 50 lugares para fazer workshop, cursos e treinamento, né? Salas de pesquisadores e professores, salas de reunião, e embaixo aqui as unidades, espaços, né? Para aplicação, né? Hoje a gente usa esse espaço aqui dedicado para a questão da certificação e rastreabilidade do hidrogênio, medição de energia elétrica, né? As entradas e saídas, né? De energia elétrica. Aqui um espaço dedicado para a célula combustível, ensaios, né? Aqui a gente tem parcerias com os projetos especiais dos alunos, né, que trabalham com fórmula de hidrogênio, né, trabalhando com célula combustível. Então, eles estão usando esse espaço. E aqui a gente tem um espaço para ampliação, para novas aplicações com combustão de hidrogênio e outras células combustíveis que a gente vem, então, a expandir a aplicação no laboratório. Aí aqui, espaços de apoio. Essa foi a inauguração do laboratório, 28 de setembro. Tá? Aliás, aqui, isso foi no ano passado, tá? 23, está errado aqui. Então, a gente construiu esse prédio em 10 meses, né? Usando o recurso aí, mas projeto que é de construção, né? de edificação dentro da universidade, né? Então, isso tem que atender todos os requisitos, né, de medições, de construção dentro de uma entidade pública federal, né? Então, foi um tempo recorde, né, de construção dentro dos todos os conformes, né, e normas, construído aqui, então, em 10 meses. Tá? O Alexandre Silveira, né, tivemos a honra de ter a presença dele aqui para fazer a inauguração, e outros representantes, né, dos financiadores, né, da empresa alemã também presentes. Tá? Então, a unidade de produção, então, aqui ela é já pronta, tá? Então, isso aqui fica dentro da área de expansão. Então, a gente tem aqui, né, o tratamento, né? Então, para a produção de hidrogênio, você tem os insumos, né? Energia elétrica e água. Aí, esses insumos, então, eles são tratados para estarem adequados, né, para a produção do hidrogênio via eletrólise. Então, você precisa fazer uma retificação da energia elétrica alternada, né, que chega aqui na unidade, e deixar isso condicionado para o processo de eletrólise. Né? E a água também ela é tratada, purificada, para ter as condições, né, de baixa condutividade e pureza, né, para fazer, então, o processo de eletrólise. Né? Então, essa aí é a planta. Esse aqui, o container do eletrolisador. Aqui o buffer de armazenamento a 30 bar. Né? Então, você tem o eletrolisador do outro lado, né? Com conexões, tubulações, se abastece aqui esse buffer. Ele faz um pequeno pulmão aqui e segue, então, para o compressor. Tá? Esse é o compressor. Tá? Então, ele vai elevar as pressões para armazenamento. Né? O compressor de diafragma. E consigo elevar a pressão de hidrogênio aqui até 1000 bar. Aqui são os estoques, né, de armazenamento. Então, você tem aqui cilindros para 200 bar, cilindros para 450 bar e um cilindro para 1000 bar. Né? Você tem aí capacidades, né, de estoque para aplicação aí e permitir, né, o abastecimento veicular. Né? Então, esse estoque de 200 bar, ele não é utilizado no abastecimento veicular. Tá? Ele pode ser deslocado, esse feixe, para aplicações aqui no laboratório.
do campus, né? E os conjuntos aqui de 450 bar e 1000 bar fazem, então, a logística, né, de descompressão para a unidade de abastecimento veicular. Tá? Então, essa é a unidade de abastecimento. Tá? E aqui estão aqui os coordenadores executivos, né, e financiadores da Alemanha, né, aqui da NEA e da GIZ, essa equipe aqui da GIZ. E aqui, então, com o bico, né, de abastecimento veicular. Tá? Aqui é 700 bar. Esse aqui fica no campus, tá? Esse aqui é um laboratório de combustão de hidrogênio, né? Os ensaios que estão sendo feitos já permitem a mistura de 20% de hidrogênio no motor a diesel. Tá? Então, o objetivo aqui é alcançar até 60% da combinação dos combustíveis para o abastecimento. Tá? O que vem aí a impactar, né, e de encontro com o tema do seminário, né, que é tecnologias limpas aí e a combustão, né, que permite a redução de emissões de carbono. Esse aqui é o banco de ensaio por dentro. Tá? Então, aqui você tem um dinamômetro de 600 newton. Então, ele permite aqui fazer o acoplamento, né, de motores diesel, né? Esse aqui é um motor de trator, está acoplado aqui nesse freio, né? E aqui permite, então, com toda a instrumentação, fazer os ensaios e estudos, né? Com a aplicação do hidrogênio. Aqui é a área de expansão, tá? Toda essa área aqui pertence à Universidade Federal de Itajubá. Aqui existe um laboratório, né, o CTPB, né, Centro Tecnológico do Pré-Sal Brasileiro, um laboratório de petróleo. E aqui o laboratório de hidrogênio. Tá? Então, nós estamos convivendo aqui com outras energias, tá? O que permite, né, futuras aplicações, por exemplo, né, para a produção de combustíveis sintéticos. Né? Então, eu acho que uma das oportunidades, né, que surgiram aí em potencial, né, para trazer a planta de hidrogênio do campus para essa área de expansão. Esses são os parceiros iniciais da proposta que foi apresentada para a GIZ. Né, um agradecimento às empresas. E aqui o nosso contato. Né, e um agradecimento também aos coordenadores executivos, né, o Marcos Oliveira, da GIZ, o Lucas Lara, da NEA, o Jamil Haddad, aqui pela Unifei, e a Vanessa, pela FAPEP. Tá? Então, agradeço. Essa é a minha apresentação. Estou aberto aí para questões. Volto a palavra aí para o Eduardo. Obrigado. Agradecemos, então, Eduardo Guardia, a sua apresentação do projeto, que é um projeto muito expressivo, né, do Centro CH2V. Eu tinha tido a oportunidade de ver rapidamente o site, não é? Inclusive com vídeos institucionais a respeito, então um investimento realmente de grande monta, um projeto abrangente. Bem sabemos historicamente que a Unifei, a Universidade Federal de Itajubá, muito forte, né, na temática de energia, desde aquela questão toda ligada às PCHs, né, as pequenas centrais hidrelétricas, mas é óbvio, né, com vários avanços aí em diversas fontes de energia. Bem, na época que eu era estudante, o hidrogênio era considerado a energia do futuro, né? Eu digo, inclusive, estudante, na época do meu mestrado, por exemplo. Claro que muitos anos se passaram de lá para cá. Podemos dizer que ela continua sendo, não é, a energia do futuro, mas muito presente já, não é? Muito próxima, né? Com muitas iniciativas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, ligada, né? Pela sua apresentação, a gente percebe que existe, embora a abrangência do projeto seja grande, uma ênfase para aplicação veicular, não é mesmo? E aqui eu aproveito destacar ao público, não é, que chegou um pouco depois do início, nós teremos o segundo momento do encontro, depois da
palestrante, né, a nossa convidada Sávia Gavazza, a gente vai ter um momento para interação, tá bem? Para perguntas. Então, anotem suas perguntas, né, suas contribuições. A gente vai ter um momento rico de discussão. Porque a sua apresentação, Eduardo, suscita aí muitas questões, não é? A gente sabe da grande relevância do hidrogênio como vetor energético nesse grande processo de transição energética, né? Do uso das fontes de origem fóssil para outras fontes renováveis e mais limpas, não é? A gente sabe dos desafios que é toda essa mudança de logística, a própria questão do armazenamento, né, do hidrogênio, né? E quando a gente fala em tecnologias limpas, sobretudo, a produção de hidrogênio possui diversas rotas, né, de produção, e dependendo da tecnologia, das fontes de energia necessárias para essa produção de hidrogênio, esse hidrogênio pode ser considerado limpo ou não, digamos, né? Então, popularmente, existe todo um verdadeiro arco-íris, né, com as cores, né, do hidrogênio de acordo com a tecnologia adotada, né, enfim, a fonte de energia, repito, utilizada. Então, a gente tem aí muitas questões para discutir, para debater, né, no segundo momento. Então, novamente agradecendo, né, a sua participação e passo diretamente, então, agora a palavra para a Sávia Gavazza, certo? Agradecemos novamente a sua presença. Sávia trabalha no Plano de Transformação Ecológica, na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, né? Justamente ligada a essa questão de políticas públicas no âmbito federal para hidrogênio. A palavra está com você, Sávia, fique à vontade. Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, compartilhar desse momento. Quero agradecer ao professor Eduardo pelo convite, né, para participar aqui do workshop da Jornada de Tecnologias Limpas. O DES é um parceiro antigo nosso, a gente tem muito carinho, né, lá na UFPE, muito carinho, muita parceria com o DES aí de longa data. Quero cumprimentar todos aqui participantes, né, Eduardo, professor Eduardo, é muito bom ver esse projeto que a gente já conhecia aqui no Ministério, e ver você apresentando, né, foi muito, muito bacana. Essa é a experiência que a gente quer ver disseminada, né, e a gente quer ver muitas outras iniciativas como essa, instaladas aqui no Brasil. Quero cumprimentar aqui, vejo Bete Patique, que é minha amiga lá de Pernambuco, o professor Vanderlei Leite também. Então, deixar aqui meu cumprimento à turma aí também de Pernambuco. Bem, vou falar rapidinho para vocês, vou colocar um timer aqui, viu, Eduardo? Para não passar muito do tempo. Tela compartilhada, tá tudo certinho, Tudo Sávia. certinho, né? Isso, só botei um timer aqui para não passar do tempo. Eu vou falar um pouquinho para vocês do Plano de Transformação Ecológica, que está sediado aqui no Ministério da Fazenda, né? E juntei um pouco do que o Ministério de Minas e Energia vem fazendo, o professor Eduardo já trouxe um pouco, né? Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o que está disponível, né? Quais são essas políticas do governo federal para impulsionar uma economia sustentável e o desenvolvimento realmente dessa cadeia produtiva aí do hidrogênio de baixa emissão de carbono, né, especialmente o desenvolvimento de conteúdo nacional, né. Bem, aqui rapidinho, um pouco do sumário. Antes de começar, né, como o nosso ministro Fernando Haddad sempre traz nas suas falas, são três pilares importantes para promover o desenvolvimento econômico, né, e a construção desse novo momento de desenvolvimento, essa nova forma de desenvolvimento que a gente tem desenhado aqui no Brasil. Então, esses dois primeiros pilares que tratam da sustentabilidade macroeconômica, juntamente com a melhoria do ambiente de negócios, eles formam a base, a estrutura que vai permitir o desenvolvimento econômico nesse novo modelo que é trazido pelo Plano de Transformação Ecológica. Então, eu trago dentro da sustentabilidade macroeconômica a informação referente ao PIB brasileiro, né? As previsões para o ano passado, 2023, indicavam um crescimento do PIB aí de 0,8%. O Brasil cresceu 2,9% ano passado.
Esse ano a previsão era de 1,5 e a gente deve fechar o ano aí na casa de 3,1, e essa é a previsão para os próximos 2 anos. Então, seguir crescendo aí com essa estabilidade na casa de 3%, isso é extremamente importante e fundamental para esse desenvolvimento econômico. A inflação, né, a gente tem tentado, né, um trabalho duro, árduo aqui do Ministério da Fazenda, juntamente com o Banco Central. Ontem, né, saiu a ata do Copom, houve um aumento de juros com a intenção, o compromisso de sustentar a inflação, até que a gente consiga liberar, então, aí esse pacote que está sendo negociado para garantir o déficit zero, né, esse compromisso do governo federal com o déficit zero, e assegurar esse ambiente de negócios adequados. A gente atingiu, né, pela segunda vez consecutiva, a menor taxa de desemprego no país desde que o índice começou a ser medido. Então, a gente está com 6,6% de desemprego. Então, né, esses elementos em conjunto, né, trazem aí esse ambiente de desenvolvimento. Destacar o compromisso do ministro Haddad, do Ministério da Fazenda, do governo federal com o déficit zero, e a reforma tributária, né? A gente vai sair de um dos países, uma das piores e mais complexos sistemas tributários do mundo. A gente vai dar um salto para um dos melhores sistemas tributários do mundo. A gente deve ficar aí no top 10, né? Para vocês terem uma ideia quanto complexo é o sistema tributário brasileiro. Tem um ranking, né, do Banco Mundial de 190 países. O Brasil ocupa a posição 186 em termos de complexidade. A quantidade de horas gastas por uma empresa de médio porte para pagamento de impostos no país, entre os países da OCDE, é cerca de 150 horas por ano. Na América Latina, esse número é de 300 horas por ano. E no Brasil, esse número é de 1.500 horas por ano que se gasta com pagamento de impostos, dada a complexidade do sistema tributário brasileiro. Dessa forma, a reforma tributária vai levar a gente para um outro patamar de desenvolvimento, tá? Então, acho que isso vale a pena destacar. Então, entrando aqui mais especificamente no Plano de Transformação Ecológica, é um plano desenhado em parceria com diversos ministérios, com esse objetivo de trazer um novo modelo de desenvolvimento econômico baseado numa nova relação com o meio ambiente. É um plano focado no desenvolvimento econômico, apesar da gente ter sempre que fala do plano de transformação ecológica, vem um desenho de uma árvore, né? Mas ele é um plano de desenvolvimento econômico baseada, né, em ganhos de produtividade, competitividade, focado na produtividade, na melhoria da competitividade da indústria nacional, tendo a inovação tecnológica, professor Eduardo, como a base desse processo. A inovação tecnológica precisa entrar de forma transversal na indústria brasileira. Para isso, a gente tem desenhado, né, estão disponíveis vários novos mecanismos. Além disso, a gente tem reorientado a forma de distribuição de incentivo fiscal creditício no Brasil. A gente precisa passar de uma forma de que o governo federal distribui o crédito e, dessa forma, cria uma dependência da indústria brasileira em relação àquele crédito fiscal, financeiro, tributário, e essa indústria não tem nenhum incentivo para inovar e para aumentar a sua competitividade, tanto no nível nacional quanto internacional. Isso aí está sendo redesenhado. O que a gente fez no marco regulatório do hidrogênio é um bom exemplo disso. Eu vou detalhar um pouquinho para vocês sobre isso, para vocês entenderem a lógica da distribuição de incentivos aqui pelo Ministério da Fazenda, com o objetivo de fazer essa reorientação do setor industrial brasileiro com o foco de garantir a redução da pegada ambiental do desenvolvimento, notadamente a emissão de gases de efeito estufa, mas tendo esse reposicionamento do país
alinhado com a justiça social, garantindo ganhos compartilhados e justos, especialmente nas comunidades mais carentes, especialmente, né, a gente precisa reverter essa lógica que a gente tem visto e o Plano de Transformação Ecológica está muito comprometido com o desenvolvimento regional, especialmente do Nordeste, que a gente sabe que a grande produção de energia solar, de energia eólica no país vai acontecer na região Nordeste. A gente está preocupado com o escoamento dessa energia, a gente está preocupado com o desenvolvimento, obrigada, com o desenvolvimento da região amazônica. Então, vários desenhos sendo feitos na linha da economia circular, da bioeconomia, né? Eu não vou falar desses pilares do eixo hoje, vou focar especificamente na parte de energia. Então, o plano tem esses 3 objetivos, né? Melhoria da empregabilidade, da produtividade, da competitividade da indústria nacional, com base na sustentabilidade ambiental e na justiça social. Ele está desenhado em 6 eixos, né? Ele tem um site, se vocês colocarem aí no Google, Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, vocês vão achar uma lista, tem mais de 100 ações sendo acontecendo em todos os eixos, né, em parceria com diversos ministérios. O primeiro eixo é o eixo que tem mais a ver com a fazenda e que tem assim uma contribuição enorme da fazenda, que é o eixo de finanças sustentáveis. O segundo eixo, o eixo de adensamento tecnológico, a gente trabalha aqui todos os dias com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vou falar um pouquinho, né, de alguns elementos dele. Bioeconomia e sistemas agroalimentares. Transição energética é o quarto eixo, é o eixo que a gente vai falar hoje. Economia circular, nova infraestrutura verde e adaptação. Está baseado aqui na Fazenda em função dos instrumentos aqui disponíveis, financeiros, administrativos, fiscais, creditícios, né, regulatórios e de monitoramento disponíveis aqui na Fazenda. Dentro do objetivo de sustentabilidade ambiental, a gente aloca aqui a área de energia com o Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão, um trabalho, eu vou comentar, né, desenvolvido com muita colaboração, com muita participação, aprovado, acho que em tempo recorde aqui pelo Brasil, onde a Fazenda disponibiliza 18 bilhões de reais em 5 anos, né, até 2032, entre 2028 e 2032, 18 bilhões de reais estão disponíveis para incentivar esse setor que a gente entende que é importante, que a gente entende que aqui o Brasil tem espaço, né, de aumentar sua competitividade, de ocupar uma posição de liderança no desenvolvimento de tecnologia. Aí a gente tem a Hytron, né, parceira do projeto do professor Eduardo, que é um grande exemplo da capacidade brasileira de desenvolvimento de tecnologia, não só na parte de desenvolvimento de eletrolisadores, mas de outras rotas, né, rotas de produção de hidrogênio alinhadas com a capacidade do país, a partir de etanol, a partir de biomassa, outras rotas. É muito importante deixar claro, né? E aí entra o papel do Ministério da Fazenda. Esses incentivos fiscais, eles vão ser distribuídos de forma competitiva. Não são todas as empresas que vão obter esse recurso, mas as empresas que produzirem o hidrogênio com a mais baixa emissão de carbono, com maior adensamento da cadeia produtiva e com o maior desenvolvimento de tecnologia nacional. Então, tem uma série de elementos, eu vou falar no final, a gente tem uma tomada de subsídio aberta nesse momento para ouvir a contribuição de todos, para que a gente desenhe com mais propriedade a forma de distribuição desses 18 bilhões de reais. Outro marco legal dentro da sustentabilidade do combustível do futuro, né? O projeto foi sancionado há uns 15 dias, no mês passado, em que tem várias linhas, né? E aí eu destaco aqui dentro a produção, a incorporação de metano, de biometano no biogás, né? Numa escala crescente, até 10%, e que com investimentos potenciais de 200 bilhões de reais. Tem um aumento da mistura de biodiesel no diesel, né? A reoneração dos combustíveis fósseis. Então, esse é o redirecionamento que a gente tem feito aqui no Ministério da Fazenda, com o objetivo, né, de posicionar o Brasil nessa nova emissão de carbono. Esqueci de mencionar, né, que a gente acabou de revisar
saiu na sexta-feira passada, está sendo lançada essa semana em Baku, a nova NDC brasileira. O Brasil já tem, né, um dos compromissos entre os países em desenvolvimento mais ambiciosos do mundo, né? E a gente aperta um pouco mais para 2035. A gente revisitamos a NDC brasileira e a gente tem como objetivo reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa de 59% a 67% até 2035, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele vai lançar isso essa semana lá em Baku. E trazer também informação nessa direção. A gente sabe que o desmatamento é um grande contribuinte, a gente tem mais um recorde no desmatamento ilegal, com redução de 30% nessa medição entre agosto de 2023 e julho de 2024. Saiu também na semana passada, na sexta-feira passada, com 30% de redução no desmatamento legal na Amazônia e 25% no Cerrado. Para 2035, o objetivo é que a gente chegue a 0% de desmatamento legal. Tem sido feito um trabalho muito duro, né, aqui em parceria com todos os ministérios, mas assim um trabalho brilhante sendo conduzido aí pela ministra Marina Silva. Então, voltando aqui, a gente espera o mercado de carbono, ele deve ser votado hoje no Senado, né? A gente está com essa expectativa, hoje é um dia bem importante aqui para a gente do Ministério da Fazenda. Então, o mercado de carbono, ele vem para contribuir. A lógica do mercado regulado de carbono é uma lógica de cap and trade, de colocar um teto para o setor e permitir que aqueles setores que eu tenho a minha indústria e eu quero continuar emitindo da forma como eu estou, sem nenhuma inovação no meu processo, eu vou continuar, eu posso continuar emitindo, mas eu preciso comprar essa cota para continuar emitindo, né? Isso é uma coisa. No entanto, esse cap ele vai diminuindo ao longo do tempo. Isso significa que é um incentivo para que as indústrias elas efetivamente passem a redirecionar, reposicionar seus processos produtivos. A gente sabe que não é da noite para o dia, mas a gente sabe que é um incentivo para que empresas que já têm essa preocupação, então é um mercado que bonifica as empresas que já vêm com essa preocupação, que já têm esse incentivo, já têm feito esse trabalho, e elas vão poder comercializar esses créditos de carbono, enquanto que as outras empresas, né, têm também o seu incentivo para aumentar a competitividade e aumentar seus processos de descarbonização ao longo do tempo. Também a gente abriu ontem a consulta pública da taxonomia sustentável brasileira. Ela deve guiar todas as iniciativas. A taxonomia, como a gente conhece taxonomia na biologia, ela é um processo de classificação, classifica as atividades produtivas e a gente que vão receber incentivo do governo e que vão receber taxas de juros mais baixas nos bancos públicos, por exemplo, né, com base na sua capacidade de contribuição para a descarbonização da economia brasileira. Então, a taxonomia está aberta à consulta pública e eu destaco aqui também a iniciativa do IMIDIC, o selo verde lá na Secretaria do Hollenberg, para a certificação nacional de atividades de baixo carbono. Então, é um processo que tem sido feito com a liderança do Hollenberg para que a gente também tenha esse selo reconhecido internacionalmente. O mercado de carbono, eu trouxe essa informação que eu copiei de uma apresentação que eu vou fazer amanhã, o que é uma simulação do Banco Mundial para o Brasil em relação aos impactos do mercado de carbono que deve ser aprovado hoje. Então, a gente espera um crescimento do produto interno bruto aí de 22%, uma diminuição, né, de 12% da taxa de desemprego, né, com ganhos reais, especialmente para a população mais pobre, decorrente da implantação do mercado regulado de carbono. Então, achei que valia a pena a gente trazer também essa informação. Na linha de emprego e produtividade, eu queria destacar aqui dois pontos, alguns pontos. Primeiro, não sei se está aqui nessa apresentação, mas eu vou pontuar rapidamente. O Tesouro,
Nacional emitiu, tem feito a emissão anual de títulos soberanos sustentáveis. Para vocês terem uma ideia, esses títulos soberanos sustentáveis, eles são alocados, o recurso proveniente da emissão é alocado no Fundo Clima e operacionalizado pelo BNDES. Tradicionalmente, ao longo dos últimos 10 anos, o Fundo Clima vinha operando aí com a taxa de 0,2 bilhões de reais por ano, e a gente passa para 10 bilhões de reais por ano. Esse recurso está disponível no BNDES para financiar as áreas de baixa emissão de carbono, né? Então, muitos projetos na área de hidrogênio, na área de energia de forma geral. Para vocês terem uma ideia, a gente disponibilizou na FINEP 6 milhões 6 bilhões de reais para a SAF, e a demanda foi de 167 bilhões. Ou seja, a gente tem um potencial enorme, tanto na área de biocombustíveis de forma geral e na área de hidrogênio. Então, esse é um trabalho feito, né, com essa nova mentalidade do governo federal para a realocação de recursos dos incentivos. Eu quero destacar aqui o programa Ecoinvest Brasil, que é um programa de hedge cambial. O primeiro leilão está lançado. É um programa de atração de investimentos de longo prazo para o país. E é um programa em que o governo ele assegura a flutuação do câmbio, que é uma das limitações para a gente ter investimentos estrangeiros de longo prazo aqui no país, está associada com a flutuação da moeda brasileira. Então, o programa de hedge ele faz essa compensação, quando necessário, da flutuação do câmbio brasileiro. A gente tem a TR para a inovação, eu não vou entrar em detalhes, mas queria mencionar aqui na área de incentivos para pesquisa e desenvolvimento, a reestruturação do FNDCT, com cerca de 12 bilhões anuais, a gente deve fechar esse ano aí quase com 14 bilhões, e a perspectiva para o ano que vem é cerca de 18 bilhões de reais de recursos dentro do FNDCT, foi descontingenciado aqui no governo Lula. Programa Mover, em que se espera, né, mais de 100 bilhões de reais em novos investimentos, é um programa de descarbonização, aí o hidrogênio também entra, professor Eduardo. Nessa linha, a gente tem uma parceria com o Instituto de Pesquisa Fraunhofer, esperamos lançar até o final desse ano o credenciamento de um centro de competência em hidrogênio pela unidade Embrapi, né, e que são 60 milhões de reais disponibilizados para o desenvolvimento desse projeto. Então, o centro de competência vai ser lançado pela unidade Embrapi, que é um trabalho conjunto, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Ciência e Tecnologia, enfim, todos juntos. A gente está fazendo um trabalho, eu vou mencionar só mais essa última coisa, senão eu não dou conta aqui do meu tempo. O trabalho que a gente está fazendo junto com o Ministério da Educação, de universidades sustentáveis e inovadoras, para fortalecimento dos núcleos de inovação tecnológica, uma estrutura nacional de fortalecimento, para que a gente amplie isso que vocês estão fazendo, professor Eduardo, de parceria universidade e empresa. A gente precisa aproximar as universidades brasileiras, que são a nossa maior riqueza, a competência instalada nas nossas universidades, nos centros de pesquisa, são a nossa maior riqueza. A gente precisa converter isso em desenvolvimento econômico, em aumento da competitividade e da capacidade de inovação da indústria nacional. Na linha de emprego e produtividade, eu vou mencionar aqui rapidamente a criação de critérios de conteúdo local nos fundos regionais, né? Então, a gente tem aí os recursos disponibilizados na região Nordeste, operacionalizados pelo Banco do Nordeste, por exemplo, de critérios de conteúdo nacional. E a gente está trabalhando para que, a partir do próximo ano, a gente possa ter também critérios de conteúdo regional, para que esse desenvolvimento e a indústria se desenvolva também de forma regionalmente. E aqui eu vou trazer agora um pouco das políticas, né, em desenvolvimento por hidrogênio, aqui compartilhada, um trabalho feito, né, dentro dos ministérios. Esse trabalho aqui é feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, para vocês terem uma ideia, que o Brasil não começou
a pensar na produção de hidrogênio hoje, né? Em 1995, tem as primeiras iniciativas de políticas públicas na época MCT, né, para tecnologias de hidrogênio. Isso aí foi avançando ao longo do tempo e a gente tem a Iniciativa Brasileira de Hidrogênio e o CIS-H2, né, exemplo do CIS Nano, né, o MCTI lançou em 2022 o CIS-H2, que também é uma rede de pesquisas na área de hidrogênio, de baixa emissão de carbono. Eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Trazer para vocês o Programa Nacional do Hidrogênio, né, uma iniciativa criada pelo Conselho Nacional de Política Energética em 2022, liderada pelo Ministério de Minas e Energia para desenvolver o mercado e a indústria do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Ele tem 6 eixos, né? Vou destacar 3 deles. O eixo 1 de fortalecimento das bases tecnológicas é o primeiro eixo, extremamente importante, isso que tem sido feito nacionalmente. Capacitação de recursos humanos, a gente sabe que a gente precisa ampliar rapidamente, com muita celeridade, a formação de recursos humanos nessa área para contribuir com o desenvolvimento desse setor no país. E o eixo 4, que traz o arcabouço legal, regulatório e normativo, que a gente tem participado fortemente, né? Então, um pouco da governança do PNH2. Dentro dessa estratégia, o plano trienal 2023-2025, ele já trazia, né, a instalação de plantas piloto. Então, para 2025 tem várias iniciativas, eu não vou listar, mas tem várias iniciativas acontecendo, né? Também dentro da chamada da ANEEL, que participa fortemente do PNH2, ANP, enfim, é um trabalho conjunto de muitas instituições, de disseminar plantas piloto de hidrogênio de baixa emissão de carbono em todas as regiões do país. Isso está acontecendo, né? Aumentar em 7 vezes o investimento anual em PDI de hidrogênio até 2030, consolidar o Brasil como o país mais competitivo, produtor de hidrogênio de baixa emissão de carbono no mundo, e até 2035 consolidar hubs de hidrogênio no país. Tá? A gente tem várias iniciativas acontecendo, né? Algumas mais consolidadas, outras menos consolidadas, exemplo do que está acontecendo em Pecém, no Piauí também, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Então, tem várias iniciativas, né, de implantação em escala. Aqui eu destaco o marco regulatório, né? Então, o marco regulatório, esse é um processo muito rápido para o país, tá? A proposta de texto do comitê gestor chegou entre julho e novembro de 2023, ela foi elaborada a muitas mãos, com a liderança impressionante assim, da Secretaria do Tiago Barral, do Ministério de Minas e Energia. É um trabalho muito colaborativo de várias instituições, de vários ministérios, e aí a gente chega, então, em agosto de 2024, né, o lançamento do marco regulatório, e em setembro ficou faltando um pedacinho, né, ele tramitou separadamente a criação do PHBC, né, que é o programa de liberação dos créditos, e que a gente vai regulamentar como que esses créditos vão ser distribuídos no país. Então, trazendo um pouco das políticas de inovação para o hidrogênio, né, especialmente na parte de ciência e tecnologia, que a gente está com o público acadêmico, trago aí a parceria entre a Iniciativa Brasileira de Hidrogênio e a relação né, a atuação dentro do programa do PNH2. O IBH2 tem como objetivo estruturar a governança e coordenar os esforços do Estado brasileiro em ciência, tecnologia e inovação na temática do hidrogênio. As temáticas priorizadas vão desde a produção até as aplicações do hidrogênio de forma ampla, né? O que a gente quer ver é o hidrogênio sendo utilizado, né, de forma ampla. A gente vê várias iniciativas aí na área de fertilizantes, algumas já anunciadas, na área de aço verde também já anunciadas, né? E a gente tem muitas iniciativas acontecendo, e é esse Brasil que a gente quer ver acontecer.
o CIS-H2, né, que eu já mencionei, que foi uma chamada do ano passado, deve estar sendo lançada uma nova chamada, mais 33 milhões de reais de investimento do FNDCT. As propostas variaram entre 1,5 milhão e 3 milhões de reais. Foram aprovadas 18 propostas, acho que eles estão incorporando mais 5 agora, vai passar para 18 propostas dentro da iniciativa do CIS-H2. Quero trazer essa iniciativa da FINEP dentro do Mais Inovação, de energias renováveis, é uma chamada de fluxo contínuo, onde a gente tem, na linha de energias renováveis, o item, a chamada de tecnologias para geração a partir de fontes sustentáveis. A gente tem uma linha só para hidrogênio de baixa emissão de carbono, uma linha de armazenamento de energia, que é super importante, transmissão, segurança e resiliência é outro desafio, né? A gente precisa despachar grandes quantidades de energia com mais velocidade, com cabos que sejam mais leves, garantindo segurança e resiliência para dar conta não só do hidrogênio, mas da instalação de data centers, que já está acontecendo, né? Já tem solicitações importantes no Ministério de Minas e Energia, né, de energia para data center, desenvolvimento de tecnologias para captura, armazenamento e o uso de CO2. Então, tem 250 milhões de reais disponíveis para as chamadas do Mais Inovação da FINEP. No total, né, o programa Mais Inovação, incluindo outras áreas, tem 2,18 bilhões de reais disponíveis. Deixo essa informação para vocês. E aí, para fechar a minha apresentação, eu quero deixar aqui a tomada de subsídios, que está aberta aqui no Ministério da Fazenda, para que a gente possa desenhar de forma mais adequada a regulamentação do REHIDRO, que é o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, e do PHBC, o Programa de Desenvolvimento de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Tem uma série de perguntas na plataforma Participa Mais Brasil, que a gente quer ouvir o setor e como que a gente desenha melhor a política pública. Quero deixar também aqui essa ação que foi lançada há pouco tempo, né, que é a BIP, que é a Plataforma Brasileira de Investimentos no Plano de Transformação Ecológica, né? A gente tem alguns projetos, inclusive na área de hidrogênio, em que a gente disponibiliza essas iniciativas da iniciativa privada, que já tem apoio do BNDES, para fazer captação de recursos internacionais, para ampliar o escopo e ampliar a participação internacional aqui nessas iniciativas de descarbonização lideradas aqui pelo Ministério da Fazenda. Para fechar minha apresentação, né, quero deixar aqui o pacto, né, que foi feito em agosto desse ano, o Pacto pela Transformação Ecológica, em que os 3 poderes brasileiros, executivo, legislativo e judiciário, se unem, a terceira vez na história do país que isso acontece, e que os 3 poderes se unem em prol de uma causa comum, que é o Pacto pela Transformação Ecológica, né? Então, é o compromisso de todo o Brasil com esse novo Brasil que está sendo, que já está acontecendo, né? Então, é isso. Quero agradecer, Eduardo, aí pelo convite, né? 30 minutos certinho, e desculpa aí qualquer coisa. Muito obrigada. Sabe, absolutamente nada a se desculpar. Nós agradecemos enormemente, não é, esse material que você preparou e trazendo uma riqueza de informações assim enorme, não é? De fato, o Brasil, pela sua abrangência, não é? Pela sua diversidade, as diversas regiões, ele requer aí uma atuação muito grande do governo federal, né? E a articulação entre os diversos ministérios, como você muito bem destacou na sua apresentação. É, Pois é, muito temos a avançar no Brasil. Quando a gente fala em energia, não é? Na grande temática de energia, é impossível, né? Não falar de energia quando se pensa em desenvolvimento, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, obviamente, né? Tem que estar atrelado ao desenvolvimento econômico e
todas essas iniciativas, elas estão nesse contexto mesmo, né, de transição energética, de descarbonização da nossa economia. Aproveito, inclusive, o momento para comentar que em edições anteriores aqui do nosso workshop Tecnologias Limpas, nós tivemos oportunidade de trazer mesas para discutir outras tecnologias, né? Então, energia solar fotovoltaica, eh, energia eólica, aproveitamento de biomassa para fins energéticos, biogás, enfim. E dessa vez a gente realmente, enquanto comissão organizadora, a gente escolheu a temática do hidrogênio de baixo carbono, né? É, você traz uma multiplicidade de informações, né? Muito feliz mesmo, assim, essa apresentação ampla de tantas iniciativas e tantas novidades que estão acontecendo, né, Sávia? A verdade é essa. Bem, a partir desse momento, fica aberto aqui para manifestações do público, repito, seja levantar a mãozinha, seja abrir o microfone ou postar no chat para quem está com acesso, né, para postar aí alguma questão. Podem ficar totalmente à vontade para a gente aproveitar esse momento tão importante, né, da presença do professor Eduardo Guardia e da Sávia Gavazza com essa experiência tão ampla, né, nessa temática. A gente realmente quis fazer uma mesa assim bem abrangente, digamos, né? Essa justamente era a proposta. Enquanto ninguém se manifesta, mas o tempo é de vocês, né? O tempo é de vocês. Eu peço, né, para o professor Eduardo tecer breves comentários, né, justamente a respeito desse conceito do hidrogênio verde, né, que dá nome ao projeto, e bem como a questão do desafio da tecnologia, que é um desafio inerente, que é o do armazenamento, do transporte. Então, essa é uma questão que eu passo de início, professor Eduardo. E para a Sávia, duas questões, basicamente. Se você pode falar um pouco mais, não é, sobre esse marco legal do hidrogênio de baixa emissão, né? Bem como partilhar conosco, atualmente no Ministério da Fazenda, qual é a ação a qual você mais está se dedicando dentro desse amplo leque aí de atuação. Combinado? Então vamos lá, a palavra está com você, Eduardo, por gentileza. Muito bom, obrigado pela pergunta. Em relação a, assim, a nossa unidade de produção aqui, assim, ela, bem como a Sávia colocou aí, ela se encaixa nas políticas aí brasileiras, né, no que tem sido desenhado, né, para esse segmento e para a transição energética no Brasil, né. Como bem colocou aí, né, são vários programas, né, programa Mover, né, entre outros aí que envolvem a questão da mobilidade, tá? E isso vem, então, de encontro com a sua pergunta, né, se aplicando aí a questão do transporte, né? Aplicação do transporte na mobilidade ou transporte, em se falando, transportar o próprio hidrogênio, né? Que envolve também aí a questão do armazenamento, né? Então, a gente vê estudos, né, e dados, né, a respeito do transporte do hidrogênio, né, a gente sabe, né, que esse transporte ele é muito custoso, né? Se gasta muita energia para você ter, né, volumes expressivos de hidrogênio para poder deslocar, né, esse vetor, né, e tornar ele disponível para outras aplicações. Então, nesse sentido, o que se fala, pelo menos nesse momento, né, de transição ou início de escala, né, início de produção do hidrogênio né, de você ter a produção de hidrogênio próximo ao consumo, né? Ou seja, né, reduzir, né, esse custo de transporte do hidrogênio, né, uma vez que não existem redes, né, para esse transporte ainda, né? Então, quando se falar, né, dos hubs de hidrogênio, e a gente ter isso aí de uma forma logística, né, de produção que permita o deslocamento dessa energia,
pode-se falar de outras formas aí do transporte ou da liquefação do hidrogênio, até para envolver aí a questão da exportação dessa energia para a Europa ou outros locais. Tá? Quer dizer, se gasta muita energia. Hoje, no que a gente fala para as escalas de início de mercado do hidrogênio, né, uma vez que a gente quer alavancar isso, falando do Brasil, né, a ideia, né, até vindo de encontro aí com a chamada pública da ANEEL, né, é buscar projetos de produção de hidrogênio que tragam, né, o off-taker, né, ou seja, quem vai usar esse hidrogênio. Tá? Então, você tem que ter propostas de produção de hidrogênio e uso do hidrogênio, tá? Que é uma questão ainda econômica, né, que precisa ser bem avaliada, né, e tendo apoio do recurso da ANEEL, né, significativos aí investimentos para viabilizar essa aplicação do hidrogênio nessa fase, né, inicial de mercado que a gente está falando. Então, o ideal, né, para esse momento é você produzir junto ao consumo, né, para reduzir custo de transporte e, na medida do possível, você ter aí a possibilidade de aplicações para o armazenamento, né? Nessa questão do armazenamento, acho que vem como a Sávia apresentou ali, a questão da demanda no Nordeste, né? Seria um caso específico ali, que vem a questão da produção, né, do hidrogênio, né, uma vez que você tem ali um grande centro exportador de energia para o Sudeste, né, vindo ali de fontes renováveis, né, eólica e solar, que já se observa no setor elétrico brasileiro, na questão da operação, momentos de corte de energia, sejam aí por requisitos de energia, confiabilidade, ou requisitos elétricos, né, do sistema, que essa energia tem que ser rejeitada, né? E falando o potencial que traz isso, nessa energia rejeitada, é você levar a produção de hidrogênio lá para o Nordeste, né? Então, isso é um sinal interessante para a aplicação do hidrogênio, porque você tem potencial excedente, né, e que está sendo rejeitado no Nordeste, criando, então, carga para o Nordeste, que é uma coisa que precisa, né, em termos do sistema, né, precisa criar carga lá no Nordeste, né, levando lá eletrolisadores para a produção de hidrogênio, então isso é uma boa contribuição para o armazenamento e depois redespacho disso no sistema, né? Uma vez que é uma energia perdida, você consegue depois, via uma reconversão, né, que, falando da eficiência desse processo todo, a gente sabe que é baixa, né? Mas, né, uma energia que está sendo rejeitada, você poder ter isso aí aproveitado e colocado de volta no sistema, né? Então, assim, acho que são potenciais, né? E o transporte, então, o relacionado com o transporte, vamos pensar mais na questão da mobilidade e uso, né? Bom, acho que é isso o que eu penso por momento aí em relação a essa questão. Obrigado. Eduardo, aproveito comentar, né, uma situação, um cenário que é bastante conhecido, é no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, na qual já existe essa rede de abastecimento, eu estou falando, evidentemente, aqui de aplicação veicular, não é? Você vislumbra isso para o Brasil em algum momento? Sente-se à vontade de comentar algo a respeito, já que, né, o projeto o CH2V de vocês está dando uma ênfase justamente à aplicação veicular, né, com base na sua apresentação, embora envolva uma grande outras perspectivas também, inclusive regulamentação, né? Como que você percebe isso, por gentileza? Bom, essa aplicação na mobilidade, né,
essa semana, nosso reitor esteve na China, né, visitando lá, acompanhando uma comitiva do governo de Minas Gerais, né, junto com o governador Zema, visitando parceiros estratégicos na China, entre eles, né, a GWM, que já vemos desenvolvendo diversas reuniões, né, para tratar dessa aplicação veicular, né? Então, sendo assim um parceiro, né, interessado nessa aplicação na mobilidade, né, conversamos, né, sobre a entrega, né, ou ter, né, um caminhão deles a hidrogênio aqui em Itajubá, que possa então ser abastecido lá pela nossa unidade, né, HRS, e em cooperação com outros projetos de mobilidade que estão sendo desenvolvidos, né, em particular, né, o projeto lá da USP, né, que vem se desenvolvendo na rota da reforma do etanol, ter essa cooperação, né, e essa mobilidade numa rota, né, inicial de transporte, né, fazendo testes, né, com esse veículo entre Itajubá e São Paulo, para começar a fazer uma divulgação da aplicação e rodar testes, né, para desenvolvimento desse veículo, né? Uma vez que se você tem as células combustíveis já prontas, né? A GWM tem mais de 1 milhão de quilômetros rodados com célula combustível a hidrogênio na China. E a ideia é, então, começar a fazer esses testes para as condições brasileiras, né? Então, é isso que a gente vislumbra, né, como início, né, dessa aplicação de conversão via célula combustível para aplicação de hidrogênio. No entanto, como bem colocou aí a Sávia também, nesse programa Mover, né, a nossa unidade aqui de combustão de hidrogênio, né, participou dessa chamada, né, eles devem ter aqui, receber em breve, né, um trator, né, ou seja, um motor a diesel num veículo, para testes em funcionamento, né, em carga, dessa mistura, né, de hidrogênio no veículo, né, para testes também, e seria uma outra aplicação no sentido da descarbonização, né, combinando aí com o diesel, né. Bom, são essas as aplicações, né, e o que eu vislumbro aí que estejam para ocorrer mais em breve, né. Mas futuramente, né, a gente aposta, né, como a gente pode ver aí, são recursos enormes, né, do governo, né, no sentido de financiar projetos e alavancar isso aí para o futuro do Brasil, né? Acho que tem grande potencial aí. Muito bom, agradecido, Eduardo. Agora eu passo a palavra para a Sávia procurar responder para a gente as questões. A palavra está com você. Obrigada, Eduardo. Então, eu queria trazer um passo um pouquinho para trás para contar um pouco como que a gente chegou aqui, né? Uma grande preocupação nossa na área de hidrogênio, imagina a gente ter a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono instalada numa ZPE, né, numa zona de exportação, em que você tem isenção de todos os tributos, né? Então você tem eletrolisadores importados aí da Alemanha, importados da China, né, que não foram produzidos no Brasil, que não tem tecnologia nacional, e aí você usa a energia brasileira, né, um trabalho que o Brasil já vem fazendo há anos. A gente tem uma matriz elétrica extremamente limpa, né, desejável, é a meta de países desenvolvidos para 2050, e a gente hoje já tem essa matriz aí, no ano passado, 93% da matriz energética brasileira foi limpa. Então, a gente tem importação de tecnologia, produção de hidrogênio e exportação desse hidrogênio, seja aí na forma de amônia, na forma que seja, né, num navio coreano
de volta para a Europa. Então, essa é uma preocupação real do governo brasileiro, de que a gente pode entrar num novo ciclo de exportação de sol e vento, a partir do hidrogênio. Então, o marco regulatório do hidrogênio, ele foi desenvolvido e desenhado dessa forma, com essa preocupação de assegurar o desenvolvimento de tecnologia nacional, de assegurar a participação. A gente sabe que no primeiro momento a gente vai partir com eletrolisadores importados, né? A gente adoraria que todos fossem como a Hytron, né? Produzidos aqui no Brasil, mas a regulação ela vem com esse objetivo, né, de trazer clareza e segurança para os investidores. A distribuição dos créditos fiscais, como o professor Eduardo comentou, eles estão focados no offtake. A gente precisa assegurar que esse hidrogênio produzido seja preferencialmente utilizado no Brasil para desenvolver a cadeia nacional, para desenvolver a cadeia produtiva nacional. A gente quer ver esse monte de aluno que está aqui, né? Assim como a Hytron saiu de dentro da Unicamp, que a gente tenha outras Hytrons na produção de válvula, na produção de membrana, na manutenção de eletrolisadores, na manutenção dessa cadeia. A gente quer ver esse setor desenvolvido, pujante, né, empregando os nossos jovens, tendo as nossas mentes brilhantes, com incentivo para permanecer no país, com incentivo para desenvolver tecnologia aqui no país. Então, a quantidade de recursos disponibilizada pelo governo federal é impressionante e a gente quer efetivamente fomentar o desenvolvimento dessa cadeia aqui no país, né? Então, o marco ele vem com essa função, né, de trazer segurança e clareza. A história do ovo da galinha, o hidrogênio não desenvolveu em vários países, porque você não sabe quem vem primeiro. Primeiro você tem que garantir o offtake, mas você primeiro tem que ter um marco regulatório, você tem que ter a energia limpa. Então, o Brasil já tem energia limpa, agora o Brasil já tem outra vantagem competitiva, que é o marco regulatório. E aí, dentro do marco regulatório, né, que veio do projeto de lei 2308/2023, a gente cria o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio. É um trabalho também está sendo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia de forma brilhante, né, com participação em todos os fóruns internacionais para garantir que esse hidrogênio produzido no Brasil também seja aceito fora do país. Né? A gente sabe que uma parte do hidrogênio produzido vai ser comercializado no mercado internacional, mas a gente também quer garantir o desenvolvimento da cadeia nacional. Em vez de exportar minério de ferro, a gente quer exportar HBI, né, o Hot Briquette Iron. A gente quer exportar produtos de menor volume, de menor peso, com mais valor agregado, desenvolvendo tecnologia nacional e tendo a participação nacional nessa tecnologia. Na área de painel solar, por exemplo, a gente entende que é uma competição muito mais difícil e que dificilmente o Brasil vai conseguir ter essa competitividade com a China nesse assunto. Mas no hidrogênio, não. O hidrogênio é um assunto que o Brasil tem condição de ter competitividade e de desenvolver tecnologia, de exportar tecnologia, né, e de manter nossas mentes, as atuais e as futuras gerações, desenvolvendo tecnologia aqui no país com esse incentivo, tá? Então, o arcabouço vem com esse objetivo, né, de trazer segurança regulatória e incentivos para o offtake. Os incentivos estão mais focados no hidrogênio que fica no país, tá? Do que no hidrogênio que vai ser exportado. Isso é importante. Você perguntou o que eu estava fazendo aqui, aqui que eu tenho me dedicado mais. Então, dentro do plano de transformação ecológica, eu tenho me dedicado a 2 eixos, né? Eu cuido aqui no Ministério da Fazenda de 2 eixos, o eixo de adensamento tecnológico, né? Em função do meu background, e também do eixo de transição energética. Então, tenho trabalhado aí diariamente, né? Nessas linhas e todos os projetos de lei relacionados à energia, que tem incentivo fiscal, a gente tem contribuído para o desenvolvimento deles aqui no Ministério da Fazenda. É isso. Muito bom, Sávio, muito bom. De fato, não é? Existe aí uma ampla oportunidade do Brasil de se desenvolver, né?
na linha do hidrogênio, sem dúvida. Aliás, né, a gente sabe, é amplamente conhecido, né, que a nossa matriz elétrica ela já é, digamos assim, diferente da matriz elétrica da quase totalidade dos demais países ao redor do mundo, né? Enquanto fontes renováveis, enquanto limpa, realmente, quer dizer, para a matriz energética como um todo, a gente tem muito a avançar, né? Ainda não, né? Ainda nossa matriz energética como um todo, ela não é predominantemente renovável e limpa. E aí o hidrogênio vem, né? Para aplicação veicular, ele vem a somar justamente a questão de transportes, enfim. Bem, a gente também tem notícia de que há muitos anos, né? Várias montadoras de automóveis em diversas regiões do mundo vêm investindo fortemente, né? Tanto na questão de veículos elétricos, como híbridos, enfim, ou então com base no hidrogênio. Sávia, você ligada então diretamente a esse eixo, né, da transição energética, então pôde aí trazer para a gente toda essa ampla atuação, né, do governo no âmbito federal. É, eu acompanhei aqui algumas postagens no chat, não é? Então não temos nenhuma pergunta até o momento, né? Nenhuma pergunta, apenas parabenizações, né? Vocês devem também estar visualizando, né? A excelência das apresentações, tudo muito esclarecedor, muito atual na verdade é um tema ainda pouco conhecido do grande público, né? Porque energia solar, energia eólica, o pessoal acaba debatendo e discutindo mais. Mas a questão do hidrogênio como vetor energético, com essas múltiplas aplicações, ainda muito pouco conhecido, né? Até, enfim. É, não tendo mais nenhuma pergunta, né? Se ocorrer ainda há alguns minutinhos, né? Eu penso que a gente pode caminhar para a finalização, né? De fato, lendo a respeito, né? Especialistas na área do setor de energia, a gente sabe que nesse longo processo, né? Das próximas décadas de transição energética, o gás natural vai continuar cumprindo uma função muito importante, né? Muita fonte, né? Muito recurso em termos de gás natural. Ele vai ainda nessa curva de transição, né? Para eliminação ou substituição gradual, acho que é a melhor palavra, das fontes de origem fóssil. E aí é nesse contexto que o hidrogênio vai passar a ganhar um crescente espaço, não é? É basicamente isso. Sávia, fica à vontade de colocar alguma coisa. Você levantou a mão, fica à vontade. Queria só reagir a esse comentário específico do gás natural, né? Então, a gente Sim. entende que em certas áreas, né, especialmente na produção de fertilizantes, né, que o Brasil tem uma grande dependência da importação, acho que quase 90% do fertilizante utilizado no Brasil ele é importado, especialmente fertilizante nitrogenado. E aí é onde o hidrogênio tem um papel importante, porque o gás natural produzido no Brasil, ele não tem competitividade e Hum, não vai ter competitividade, né? A gente tem recebido muita demanda aqui para fornecer incentivo fiscal para o gás natural, para a uhum, produção de fertilizantes, mas a gente uhum, entende que esse caminho é um caminho em que esse setor vai ser eternamente dependente de incentivo uhum, fiscal. uhum, No uhum, entanto, o uhum. hidrogênio vem ocupar esse espaço e tem um potencial enorme, né, de contribuir na produção de fertilizante nitrogenado a partir do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Ótimo, ótima manifestação, porque justamente, né, na sua fala anterior você destacou e com grande importância, que o foco é o hidrogênio, produzir hidrogênio e utilizar para a gente aqui no Brasil, né, para a nossa própria economia, para o nosso próprio desenvolvimento, e não simplesmente exportar, né? Esse modelo lamentável, né, do Brasil de séculos, né, de exportar produtos de baixo valor agregado, né, realmente é uma lástima, né? A gente precisaria de algum modo, né, romper com esse ciclo vicioso, digamos assim, que realmente coloca o Brasil sempre, né, aí numa posição bastante periférica do grande sistema, né? Temos de reconhecer isso. Então, é excelente perceber, né, que todas as ações, enfim, né, do governo estão voltadas a potencializar, investir, fortalecer e essa questão mesmo do hidrogênio para nós, né? Digamos assim, produzir o hidrogênio para nós. Checando aqui,
O Carlos, professor Carlos Alberto da Unicinos. Olá, Carlos, prazer contar com a tua presença aqui. Ele também compõe a nossa comissão organizadora. Ele coloca que importar fertilizante é um absurdo para um país com tanta biomassa como o Brasil. De fato, né, concordo plenamente, né, Carlos? O Brasil é uma potência em termos de biomassa, né? Ainda muito pouco aproveitada no geral, com exceções, né, realmente fortes. Exportar commodities é importar manufaturados caros, precisa realmente diminuir. Justamente, né? É uma lástima, né? Então, são os produtos agropecuários que exportamos, né? Aqui na realidade de Minas Gerais, exportação de minérios, né? Minério de ferro, tudo commodities muito baratinhas, né? Enfim, então, e ficando aí para as futuras gerações um passivo ambiental enorme, né? Falando da questão do modelo de exploração de mineração, né? Adotado no Brasil desde sempre, né? Como costumam brincar, né? Mineração é safra única, né? Depois que as reservas se esgotam. Eduardo, você tinha levantado a mão para manifestar, fica à vontade também de colocar, né? Enfim, se manifestar, fica à vontade. É só mais um comentário sobre o que a Sábia colocou ali, sobre a produção, né, e os incentivos no Brasil, né? O exemplo do nosso projeto aqui, né? Como nós recebemos recurso da Alemanha, né, e para evitar perdas cambiais, né, a licitação da compra do eletrolisador ocorreu na Alemanha. Tá? Então, foi uma licitação internacional e quem ganhou foi a Hytron, a empresa brasileira. Né? Então, ela ganhou a licitação, né, Hytron, junto com a ANEA, então foi adquirida depois pela ANEA. Então, hoje é um fabricante nacional, né, dos eletrolisadores. Vamos pensar assim, na tecnologia para a produção do hidrogênio, né, via eletrólise, a máquina, né? Existem componentes específicos ali que, vamos dizer assim, o coração desse processo aí, que é a célula da eletrólise, a célula PEM, né? Ela foi montada e adquirida dos Estados Unidos, tá? Mas o eletrolisador, o processo, o projeto todo é nacional, tá? E como foi uma licitação internacional, né, tivemos, né, recebemos os incentivos do governo, do Estado, para isenção de tributos, que foi um processo que nós aprendemos, né, fazendo, né, que foi fazer uma importação, né, e exportação ficta, né, no Brasil. Ou seja, todos os equipamentos foram recebidos lá em Belo Horizonte. Isso foi transportado para o Porto Seco, lá em Varginha, descarregado todos os equipamentos, né? Foram 4 carretas de equipamentos, descarregou tudo lá, e aí a Unifei importou, né? E aí, com isso, recebemos, né, um apoio do Estado, né, de redução, isenção, aliás, dos tributos, né? Que isso aí nos custaria bastante no projeto com recurso limitado, tá? Bastante recurso, mas recurso limitado, tá? Eu falo, vou explicar isso aí, que é o seguinte: como eu coloquei lá no início, na apresentação, o projeto ele foi feito para a construção da planta de eletrólise, a unidade de produção anexa ao laboratório dentro do campus, tá? E aí tivemos que mover isso aí por questões de segurança, decidimos mover para uma área de expansão que vai nos permitir crescer depois para outros projetos, né? Quem sabe aí para a produção de amônia, né? Ou outras aplicações, o SAF, tá? Em outros projetos pilotos que a gente venha a receber recursos e parceiros em novos projetos, tá? Mas essa área de expansão, né? O projeto foi feito do nada. Lá era só um talude que a gente teve que construir e levar tudo para lá, né? Então, quer dizer, a gente teve que fazer o projeto caber dentro do recurso que tinha, né? E essa redução, né, da isenção dos tributos foi significativa, né, importante para a gente poder concluir o projeto, né, com o recurso que a gente tinha, né? Então, isso aí, a Sávia colocou bem aí, são incentivos, né, projetos e
uma regulamentação que está sendo desenhada para o Brasil, com base também na experiência do que a gente já vem demonstrando, né, com o nosso próprio projeto, né? Então, perfeitamente aí alinhado, né, com o que o governo está fazendo, né? E a SAB colocou para nós aí. Tá? Então, obrigado aí pela espaço aí, né, de deixar isso claro, né? Que fez muita diferença para nós aqui. Sem dúvida, Eduardo, tudo muito bem alinhado, não resta a menor dúvida. Eduardo, a respeito do próprio projeto, né, da Unifei, tinha ficado claro, sim, a questão da área de expansão por motivos de segurança, não é? Sem dúvida. A minha pergunta é bem específica. Para o campus de Itabira também está prevista, né, alguma parte, alguma etapa, também um investimento no desenvolvimento de hidrogênio? Sim, pelo que eu tinha entendido. Então, sim, tá, nós temos um projeto na FINEP, tá, que está sendo coordenado por um grupo de professores lá de Itabira. Tá? Então, futuramente, a gente deve ter a expansão do projeto lá também. Muito bem. Eduardo, pelo que eu me lembre, você está como coordenador do CH2V, correto? É isso mesmo, né? A Sim, responsabilidade grande, né? Um projeto enorme, com uma equipe realmente numerosa, como consta, né? Na página, enfim, institucional. Eu quero parabenizar mesmo, né? Você, a toda a equipe desse projeto, um projeto de anos, e aí com tecnologia de ponta, digamos assim, não é? Que é o que a gente realmente precisa ver acontecer e se expandir no Brasil. Eu comento isso pensando que não temos mais perguntas, né, e que a gente pode encaminhar mesmo para as considerações finais. E Sávia também, igualmente, né, parabenizo o seu trabalho, a sua atuação, né, aí na Secretaria, no Ministério da Fazenda, e a toda a equipe, né, a gente fica com muito orgulho de tomar conhecimento, conhecer melhor, um pouco melhor, digamos assim, todo esse grande número de ações, né, que vem sendo feitas, direta ou indiretamente ligado ao hidrogênio, mas numa abordagem mais ampla, como você trouxe mesmo, né, para o setor de energia. Então, envolve aí transição energética, envolve mercado de carbono, né, todos esses investimentos, e não existe possibilidade de sustentabilidade, né, na prática, né, sem essa integração, digamos assim, sem esse equilíbrio das diversas perspectivas, não é? Então, temos a perspectiva técnica, temos a perspectiva econômica, obviamente, mas as demais também, não é verdade? É, Fiquem à vontade agora, então, de tecer considerações finais mesmo, de modo muito breve, antes de a gente encerrar a sessão. Eduardo, depois Sávia, por gentileza. bom, agradeço aí a oportunidade, tá, de fazer divulgação do nosso centro, né? É uma satisfação é poder também aprender aí com a SAGE, né? E entender de uma visão do governo, né? Que a gente realmente está alinhado. Quero agradecer, né? E dizer aqui que esse projeto, né? Nosso aqui, ele só foi possível, tá? Porque tivemos grandes coordenadores executivos aí nesses últimos 2 anos de projeto, né? O Marcos Oliveira, lá da GIZ, Lucas Lara, da ANEA, né? A Vanessa, da FAPEP, nossa fundação, o Jamil Haddad, aqui pela Unifei. É um projeto multidisciplinar, né? Então ele envolveu professores de todas as áreas da universidade, alunos, né? Bolsistas, de mestrado, de graduação, e nessa fase que a gente começa agora, né, com a conclusão desse projeto, é uma agora fase de prospecção de oportunidades para buscar a sustentabilidade do laboratório, né, em parcerias e novos projetos que busquem aí a aplicação do hidrogênio. Tá? Então, é isso, tá? Estamos à disposição. Nós já temos um curso montado, que eventualmente vamos disponibilizar no site do CH2V. É um curso online com diversos módulos para os estudantes aí que queiram já ter uma formação, conceitos aí para
para esse mercado de hidrogênio, né? Esse curso já está pronto e vai ser disponibilizado também. E estamos à disposição para pesquisadores interessados que queiram visitar, conhecer nosso centro e buscar aí aplicações e um lugar para essas moléculas de hidrogênio aí que vão começar a produzir, tá bom? Agradeço a possibilidade de conhecer também Sávia, Eduardo Coutinho e sua equipe aí pelo apoio. Obrigado. Muito agradecido, professor, muito agradecido. Sávia, as suas considerações finais, por gentileza. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de trazer para vocês, compartilhar um pouco desse trabalho que vem sendo conduzido aqui no Ministério da Fazenda, com muita seriedade, conduzido também em parceria com quase todos os outros ministérios, né? Uma interação muito intensa aqui e muito bacana de ver esse momento do país. Parabenizar o professor Eduardo Coutinho, né, pelo evento, e também dizer que é um prazer, professor Eduardo Guardi, já tinha visto, né, em apresentações da Hytron, esse projeto de vocês, e foi muito bacana conhecer ele um pouquinho mais de perto, né, quem sabe a gente não vai visitar e conhecer ele presencialmente, aí acho que já estava no meu radar fazer uma visita, junto com o pessoal da Hytron. Parabenizar, professor Eduardo Guardia, é muito, é esse Brasil que a gente quer ver, sabe? E eu sei que ele depende de muita força, de muita garra, de muita vontade de fazer acontecer, porque a gente sabe que não é fácil, né, frente à burocracia que a gente tem ainda nas universidades brasileiras, né, para fazer isso acontecer, precisa realmente ter muita vontade, né? A gente também está trabalhando junto com a Advocacia Geral da União para diminuir um pouco a burocracia dos projetos de inovação, né, especialmente no que toca à prestação de contas, mas dizer que a gente quer ver esses jovens, né, participando desse processo, né? Vocês são a geração que vai fazer isso acontecer, que vai construir esse novo Brasil. A gente quer ver os jovens empreendedores, a gente quer ver os jovens que desenvolvem tecnologia, né? Precisa ter a força do professor Eduardo Guardia, a coragem, né, de empreender e dizer que a gente está à disposição para trabalhar junto, né, levar junto as demandas para a FINEP, para o MCTI. O professor Carlos Alberto escreveu aqui no chat, eu coloquei meu e-mail, professor. Se quiser passar uma mensagem, a gente combina de se encontrar e conversar mais especificamente na temática que você traz, né, para que a gente possa entender, né, como que os incentivos que a gente está desenhando podem ser melhor direcionados para que a biomassa é um caminho que a gente quer fomentar fortemente, né, que é uma competência brasileira, que tem várias aplicações na área de energia, não só para fertilizante, mas na área de energia de forma geral, e a gente tem várias coisas sendo desenhadas aqui, tá? Hidrogênio também, isso, a partir da biomassa. Acho que é isso. Então, muito obrigada, foi um prazer passar essa manhã aqui com vocês. Estamos aqui à disposição. Sávia, igualmente, viu? Toda a gratidão, né, por compartilhar conosco todas essas possibilidades. E aí, aproveito então comentar com o público. Temos um intervalo de aproximadamente 10 minutos. Teremos a segunda mesa redonda dessa manhã, que vai trabalhar com o tema de cidades mais sustentáveis e resilientes, uma mesa moderada, enfim, coordenada pelo pessoal da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Então, podemos, nesse momento, considerar encerrada, né, a nossa mesa de energia com o tema de hidrogênio de baixo carbono, convidando todos para o período da tarde também para sessões técnicas de apresentação de trabalhos orais, principalmente de alunos, alunas, né? Enfim, seguindo com a nossa 7ª edição do Workshop Tecnologias Limpas e 5ª edição da Jornada de Tecnologias Limpas. Podemos encerrar, então, a gravação para a equipe de suporte de alunos e uma satisfação